Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma consultoria de spa terapia. Essa é a nossa consultoria número 9 e eu tenho uma convidada hoje, que é mais uma aluna do treinamento do método Natália Tanaka, da turma 5. E o objetivo dessa nossa consultoria é poder compartilhar dúvidas e experiências, porque eu acredito que as dúvidas e experiências dela podem também ser as suas dúvidas e as experiências dela podem ajudar a conectar você também, né? Te ajudar de alguma forma. Então, eu vou pedir aqui para ela para se apresentar. Por favor, fala aqui o seu nome, a sua idade, a sua profissão e de onde que você é. Boa noite, meu nome é Elma Moura, eu tenho 52 anos, certo? Sou massoterapeuta faz mais ou menos uns 2 anos, mas já fui professora de inglês. Que E assim, legal! Olha só que mudança! Como que que aconteceu? mudança! De onde que você é? Eu sou de Recife, Pernambuco. Que legal! E como que foi essa transição e essa mudança? Foi uma transição assim que foi, na realidade, primeiro foi uma descoberta. Na época que eu era professora, na realidade, na época que eu estava me preparando para ser professora, certo? Eu já sentia que eu tinha alguns dons nessa área de massoterapia, mas assim, eu não tinha a ideia de que realmente fosse aquilo que fosse me prender mais. E Então, aos poucos, quais eram esses indícios de que você tinha um dom, uma habilidade já natural? bom, primeiro que tudo é quando a gente tem uma sensibilidade para saber quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está assim precisando realmente de algum tipo de conforto, né? Então, minha mãe chegava estressada do trabalho, né? E às vezes eu dizia para ela, olha, não diga nada, certo? E vá direto para a cama que eu vou fazer uma massagem em você. E assim foi que eu comecei, certo? Então a gente tem essa habilidade de sentir essas coisas assim, sabe? Às vezes Depois que você fazia a massagem, ela sentia os benefícios, um bem-estar, um relaxamento. sim, sim. Às vezes ela me perguntava assim, oi, minha filha, como é que você sabe que nesse local aí estava doendo? Às vezes, para mim, às vezes é uma coisa assim, tipo intuição. Certo. Que legal. E aí você trabalhava como professora, dando aulas de inglês. É, e chegou um certo momento que uma escola me tirou do quadro deles e eu disse, a partir de agora eu vou buscar aquilo que eu realmente quero fazer, certo? Não foi fácil, realmente, porque requer que você tenha muitos requisitos, até mesmo de como saber como procurar as pessoas, como abordar as pessoas, como falar com as pessoas, entendeu? E assim, eu sempre tive algumas dificuldades com relação a isso. Você era uma pessoa Mas mais tímida, insegura. talvez mais insegurança do que timidez, Uhum. entendeu? E assim, mas graças a Deus eu fui encontrando pessoas, né, que também me apoiaram nisso, de uma certa forma. E assim eu fui conseguindo alguns clientes. Como que foi esse seu início? Você primeiro fez o curso técnico de massoterapia, é isso? Isso, isso. E aí você começou atendendo home care, você tinha um espaço próprio já no início, como foi? Olha, meus primeiros atendimentos, na realidade, foram. Num, eu passei 3 meses com um pessoal que trabalhava com massagem para hotéis, entendeu? E assim
eles, claro, faziam a massagem deles, né, a técnica deles, e aí assim, né? Mas eu já tinha a minha bagagem de estudo, entendeu? Então, esse foi o primeiro contato com um público que não fosse de fora, que não fosse de dentro de casa, entendeu? E aí, depois, como que prosseguiu? Bom, tive realmente bastante dificuldade, mas de uns 2 anos para cá, que foi quando realmente pus os pés no chão e fui buscar, e aí foi aumentando para mim, entendeu? Esse público, teve um público maior para mim. E foi, graças a Deus, foi bom, né? Para mim, teve altos e baixos, entende? Mas aí nisso você já estava atendendo num espaço próprio? Como que é? Não, na realidade, eu ainda não tenho um espaço próprio, certo? Eu ainda estou tentando me reestruturar, digamos assim, financeiramente, porque eu tive alguns contratempos no meio do caminho, Tá. certo? Contratempos de clientes que não pagavam direito, contratempos meus que não sabia como fazer esse controle da questão financeira, sendo bastante sincera nisso aí. Sim. E aí, então, como hoje você subloca um espaço, você atende home care? Eu atendo home care. Ah, tá. Você atende home care. Então, você se desloca até a casa dos pacientes. Isso, isso. E como que você faz, como que você organiza a sua agenda para você deixa você tem que marcar o tempo do atendimento e você deixa um intervalo para se deslocar até outro paciente. Olha, eu tô fazendo da seguinte forma, certo? A pessoa agenda, certo, comigo, e eu vou lá e assim, de uma cliente para outra, eu dou um espaço de tempo para, claro, para poder terminar aquela 1 hora de massagem e ir para outra cliente sem ter nenhum problema. E você consegue dessa forma atender no máximo quantas pessoas por dia? Umas 5 ou 6 Por pessoas. dia, É, tá? Mas é bem cansativo, né? exatamente, é Todo cansativo. Por isso que eu tenho a ideia no futuro já bem próximo, ter o meu espaço. Você já tem esse espaço ou você precisaria Não. alugar? No caso, eu penso em ter esse espaço eu não posso, agora, no momento, não estou podendo alugar, Uhum. né? Mas estou indo na casa das clientes, mas eu pretendo ter esse espaço, certo? Me reorganizar e colocar esse espaço para mim. Você acha que as suas clientes atuais, elas se deslocariam para ir até você? Algumas talvez, outras não, certo? Mas isso requer também da minha parte fazer uma boa propaganda, fazer tudo. E eu realmente não tenho medo de começar do zero. Que legal. E me conta uma coisa, como você ficou sabendo do treinamento do método Natália Tanaka? Pelo Instagram. Pelo Instagram? E o Isso, que te fez assim tomar a decisão de estar fazendo esse investimento no seu crescimento profissional e pessoal também, né? isso. Veja bem, o que me chamou a atenção, sabe, foi justamente o seu método, porque eu
você tem a formação, tem a sua formação e traz para a gente, certo? Certas coisas que eu gostaria de ter tido oportunidade em cursos Como, por de exemplo, aprender. Como, por exemplo, como fisioterapeuta, você tem conteúdos a mais, certo? Que você pode agregar para as pessoas, que como eu não tive tanto isso no curso tão que eu aprofundado, fiz, né? tão aprofundado, exatamente. Então, caiu, digamos assim, isso foi bom para a minha ideia de como eu iria tratar os meus pacientes, digamos assim, porque eu quero fazer uma coisa mais voltada ao tratamento da saúde deles. Uma coisa mais terapêutica. Exatamente, E quais são as principais queixas dos seus pacientes no seu dia a dia de atendimento? Olhe, geralmente é, bursite, tendinite, tem pessoas que têm outras dores na coluna, certo? Então, geralmente também vem carregado de muito estresse. Uhum, legal. E quais eram assim as principais dificuldades que você tinha ou que tem ainda, né, no dia a Uhum. dia, durante os atendimentos dos seus pacientes? Bom, tá, essa pergunta agora. O que que você, vamos supor, você tem mais dificuldade de estar resolvendo as dores dos pacientes ou você tem mais dificuldade de divulgar o seu serviço? O que que para Eu acredito você... que, eu acredito que seja mais a questão de divulgar, entendeu? Uhum. E assim, como é que eu vou? Eu preciso divulgar para os meus pacientes e para outras pessoas que determinados problemas que eles têm podem ser resolvidos. Isso eu falo que você tem que É, informar e educar os seus exato. potenciais pacientes, né? Isso. Porque É. às vezes para a gente fica muito no nosso mundo e a gente acha assim que as pessoas têm que saber que é possível tratar dores físicas e emocionais através de Uhum. técnicas de massagem. Mas as Isso. pessoas, elas não têm esse conhecimento. Então, quando eu recebo os meus pacientes, muitas vezes eles já passaram no médico, já fizeram exame, já tomaram um monte de medicamento, às vezes fizeram até algum tratamento convencional, como uma fisioterapia convencional, e não deu Uhum. resultado. Então, eles vão ficando até descrentes, desmotivados, eles passam a acreditar que tem que conviver com a dor, vai tomando um remedinho para aliviar. Então, cabe a nós, profissionais, levar também essa informação ao público, né? Isso. Como eu sempre falo, a melhor forma da gente educar e informar os nossos pacientes é produzindo conteúdo de valor, sempre focando nos sintomas e não no diagnóstico, Uhum. porque muita gente tem a dor, mas ela nem sabe o diagnóstico dela. Então não adianta a gente Isso. ficar falando de tendinite, de bursite, de hérnia, porque a gente sabe o que que é. O paciente não sabe o que é e nem sabe o que ele Uhum. tem. Então a gente precisa falar Exatamente. dos sintomas, do que ele está sentindo, do que está incomodando, porque aí sim ele vai parar para prestar atenção no que você tem para dizer para ele e quanto mais conteúdo você gerar de valor, mais você vai se tornar uma autoridade, uma referência. E aí, quando ele for procurar alguém, é você que ele vai procurar. É verdade.
E como tá para você essa parte de, porque dentro do, para quem não é aluno, Uhum. vou explicar um pouquinho, dentro do treinamento do método Natália Tanaka, eu ensino as alunas não só a teoria, como a prática, né? Que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver para que a gente tenha sucesso profissional, que é essa competência técnica, mas também eu ensino a parte de gestão, e a parte de marketing, que é como divulgar e captar novos pacientes. Uhum. E ensino tanto na teoria quanto na prática como trabalhar com as redes sociais, fazer o marketing digital. E como que você está nisso? Como que você está trabalhando essa parte? Essa parte está meio, realmente meio difícil para mim. Qual que é a Mas a dificuldade é uma dificuldade minha interna, entendeu? dificuldade em gravar vídeos? É, de olhar para o vídeo e dizer assim, meu Deus, eu acho que eu vou tremer tanto. Mas e agora? Você está aqui na frente de uma câmera conversando comigo. Essa gravação vai para o meu canal do YouTube. Milhares de pessoas vão ter acesso e visualizar. Pois é, eu tô assim, às vezes eu sinto aquela coisinha assim, mas que eu estou tentando controlar, entendeu? Olha, é Uhum. difícil começar, tá? Eu vou te É. falar que quando eu comecei lá atrás, isso eu já estou há um. Eu comecei em 2019, então faz um ano. Quando eu comecei, também era muito difícil. Eu ligava e desligava a câmera trocentas vezes, eu achava que nunca estava bom. E se você pegar os meus primeiros vídeos, eu pareço um robô. Eu nem pisco direito. Hoje eu olho e falo, meu Deus. Mas é a prática e a repetição. É treino, prática, repetição. Até que quando você vê, você está fazendo isso naturalmente. Assim como você está conversando aqui comigo. Mas Hum. como para a maioria, como eu falo para a maioria, se no início for muito difícil, começa fazendo textos. Coloca uma Uhum. imagem, escreve um texto, tá? Uhum. Lembrando que não é para ficar fazendo texto para vender. Não é aquela postagem onde você vai colocar lá uma imagem, colocar os benefícios da massagem e no final vai colocar assim: agende a sua sessão, ligue e marque a sua sessão. Não é desse jeito. Eu ensino para vocês lá dentro do curso como que tem que Sim. fazer, porque senão vocês vão ser só mais uma, né, dentro de Uhum. tantas pessoas que hoje ficam usando as redes sociais para vender. A ideia é gerar mesmo conteúdo de valor. E aí é como eu sempre falo, é plantar uma sementinha, regar, adubar, esperar essa árvore crescer, para daí começar a colher frutos. Então, se você ainda não começou, pensa que essa árvore só vai dar fruto depois de um tempo que É. você começar. Então, se você não começar nem preparar essa terra e plantar, você vai demorar muito para colher esses resultados. É verdade. Então, eu vou aproveitar que eu estou numa começar coisas novas e eu vou embarcar nisso aí. Que legal. E como que está o seu planejamento, a sua gestão financeira? Porque se você tem o sonho de ter o seu espaço próprio, assim como 100% das pessoas querem ter, é muito importante que esse seu sonho não se torne um pesadelo. Por quê? Uhum. Para você dar esse passo e assumir, de repente, um aluguel, luz, telefone, produtos, né? Todas as custos e despesas que um espaço vai exigir. Para que esse sonho não vire um pesadelo, né? E não se torne uma dívida depois, tem que ser muito bem planejado. Então, como que está esse planejamento para você? Na realidade, tá no papel, certo? Mas eu confesso que recentemente eu tive bastante dificuldade por conta da questão mesmo de clientes, quantidade de clientes.
No início eu tive bastante clientes, mas recentemente eu tive uma meus clientes começaram, não sei se com crise, não sei se tinha a ver com a crise, começaram a diminuir. E eu mesma também entrei num processo de, tipo, de repente não aceitar mais certas coisas, como, por exemplo, é, clientes que quisessem que eu fiz, que eu, tivessem sempre atrasando, sempre atrasando o pagamento, para mim ficava ruim, entende? Então, eu comecei também a ter esse limite. Eu disse, até pensei assim, meu Deus, eu estou cortando uma pessoa, mas se está sempre nesse mesmo é, problema, quando é que vai dar jeito? Quando é que a pessoa vai dar jeito? Entendeu? Isso Então, se para que eu. chama, isso se chama valorização profissional. Você tem que se valorizar, porque você está Exatamente, dedicando seu tempo, seu é, esforço físico, sua energia, e você precisa ser, é, você precisa cobrar, você precisa ser remunerada por isso. exatamente. E então estava acontecendo isso com algumas pessoas que eu, infelizmente, tive que cortar, sabe, Natália? Então, acho que eu me lembro que algumas vezes eu ouvi falar, você falar sobre isso, e algumas também colegas também do curso, sabe? E eu repensei, eu digo, eu vou ter que fazer dessa forma, ou então nem eu vou estar me respeitando profissionalmente, certo? Nem as pessoas irão me respeitar profissionalmente também dessa forma. Com certeza. Não, você está certinha. Eu nem trabalho com a possibilidade das pessoas não me. Eu trabalho sempre com planos de tratamento. Não É. trabalho com sessões avulsas, então eu trabalho com plano de tratamento e a pessoa já me paga Uhum, antecipadamente. Então, ela já uhum, fecha um plano de tratamento, ela já me paga e depois ela isso, faz. Então, não uhum, corro risco de acontecer isso. isso, Ou, né, se for pagamento avulso, a pessoa tem que pagar no dia que fez, sem essa possibilidade de de pagar depois, ou não, então, não, eu acho é, que não deve existir na, essa possibilidade. na realidade, eu nunca pedi para pagar depois, sabe? Mas vieram pessoas com propostas para mim que eu, de início, eu aceitei, certo? Porque estava precisando. E aí, depois que eu vi que era tipo uma enrascada para mim, Uhum. né? Então, hoje eu estou, digamos assim, recomeçando com poucas, e muito poucas. Estou com duas clientes, sabe? Estou com duas clientes, lhe sendo bastante sincera. A saída para você, sem dúvida, é fazer esse trabalho de divulgação, Uhum. É, começar a postar conteúdo, se for muito difícil para você postar de forma através de vídeo, é fazer produzir conteúdo em textos, com imagens, e depois que você já tiver com a frequência de postagens, começar a fazer as campanhas para impulsionar, uhum. para você atingir o seu público-alvo, né? E aí você tem que ter bem Isso. definido quem que você quer atender, para não acontecer de você desanimar, desistir, ficar frustrada e parar. Nunca, nunca. Eu tenho isso, eu tenho essa. Ela não é só minha profissão, ela é minha missão. Isso, exatamente. Então, fico feliz assim de você ter isso definido já, a sua missão de vida. Mas em um dos webinários que eu converso com vocês, eu falo que assim,
Nossa missão de vida está relacionada ao usar as nossas habilidades, os nossos talentos, aquilo que a gente tem paixão para ajudar o próximo, né? Mas a gente também tem que ter um retorno financeiro, porque senão a gente não fica completa. Senão você está fazendo o que gosta, está usando os seus talentos, está ajudando o próximo, mas você não está tendo um retorno financeiro e aí uma área fica comprometida. A gente precisa ter um equilíbrio disso tudo. Eu acredito que eu já saiba qual foi o webinário que você falou sobre isso. Isso, Então, precisa ter tudo isso muito bem equilibrado. Assim, eu tenho vários casos de alunas que estão super bem, que atendem vários pacientes, que têm resultados, que estão tendo um retorno financeiro. Tem o caso de uma paciente que até dobrou a renda dela depois que fez o curso e começou a aplicar. Mas, assim, você tem que ativamente fazer alguma coisa para mudar essa sua situação hoje. Se você não fizer nada de diferente hoje, amanhã você vai estar do mesmo jeito. Isso é verdade. A gente tem que começar a plantar hoje para colher amanhã. Eu sei que, principalmente para quem já tem um pouco mais de idade, que não é da geração da internet, de redes sociais, existe uma certa resistência maior a essa exposição, né? A ficar na frente das câmeras. Dependendo do perfil da pessoa, tem gente que é um pouco mais extrovertida, tem gente que é um pouco mais introvertida, tem gente que tem um pouco mais de insegurança, de crenças limitantes. Tudo isso tem que ser trabalhado, mas o que não pode é você ficar fora disso, porque hoje em dia a concorrência é muito grande. Então, se o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Porque a concorrência está vindo e hoje as suas redes sociais é o seu cartão de visita. Então, assim, quantas vezes a gente vai comprar alguma coisa e antes de comprar a gente faz o quê? Pesquisa na internet, vai lá no Google, entra no Facebook ou entra no Instagram para ver. Então, hoje as pessoas vão buscar essa referência. E se você não está na internet, seja no Facebook, no Instagram, uma página no Google, é como se você não existisse. Verdade. E aí não tem como seus potenciais clientes descobrirem, através de uma bola de cristal, que você é uma boa profissional, que você pode ajudá-los, que você tem condições de promover a cura e a melhora das dores físicas e emocionais deles. É verdade. Bom. E aí, você vai se comprometer aqui comigo e com todo mundo que está te assistindo a começar a produzir conteúdo, postar nas suas redes sociais, a se familiarizar com isso? Vou me comprometer. Então, tá Até bom. porque eu andei descobrindo que vídeo não é bicho de 7 cabeças. Isso. E agora me fala um pouquinho sobre os protocolos. Você teve dificuldade para estar aprendendo, para começar a aplicar nas suas pacientes? Como que foi? Não exatamente para aprender, não, mas para aplicar, justamente por conta da quantidade de clientes que realmente diminuiu e, assim, tem gente que está recomeçando agora, uma que está recomeçando agora, que fazia algum tempo que não fazia massagem comigo, e uma pessoa nova. Então, eu realmente tive dificuldade, sabe, Natália? Falando assim, não com questão de aprendizado, entendeu? Mas tenho, à medida do possível, tentado fazer, certo? As técnicas, pelo menos aqui em casa, entendeu?
Você já E eu tenho conseguiu tido. aplicar um dos protocolos em alguma paciente? Não, Ainda não, não. tá? Por isso que eu digo assim, que o meu cronograma com o curso está um pouquinho atrasado, entendeu? Mas realmente eu não consegui. Final de ano foi muito difícil agora recentemente para mim. Mas você já chegou a assistir todos os protocolos, todos os vídeos? Sim, sim. Chegou já a treinar em alguém, amiga, vizinha, irmã, filha, tia? Olha, tentei treinar na minha mãe. Aliás, eu consegui treinar na minha mãe, certo? Algumas coisas, mas não tenho nada assim gravado, nem nada, entendeu? Tá, então a gente vai ter que planejar isso melhor, colocar algumas metas aí, tá? Uhum. Então você vai se comprometer a assistir todos os protocolos, Sim, estudar, assistir um pouquinho, aplicar um pouquinho, não tem outro jeito de você assistir conseguir novamente. isso, tanto que os É, protocolos eles são bem separados por partes, né? Face, isso, tórax, membros superiores, abdômen, isso, é todo bem separadinho para que você assista um pouquinho, pratique um pouquinho, né? isso. Então você É. precisa se organizar para fazer isso, estudar todos Uhum. os protocolos, aprender todas as manobras, decorar toda a sequência e para isso você vai chamar todo mundo que tiver disponível a ganhar uma massagem, que não é difícil, né? Quem que não quer É, receber uma massagem? quem é que não quer receber? E aí, depois que você já tiver treinadinha, aí você vai começar a oferecer para suas pacientes que você já tem, né? Você vai falar que você tem agora fez um curso de um método exclusivo, que você tem protocolos exclusivos, explicar para elas cada um dos protocolos. Você pode até oferecer para elas um plano de tratamento com, vamos por 4 sessões, onde elas vão conhecer cada um dos protocolos e depois elas podem, né, escolher qual deles elas querem Se fazer. Então, encaixa melhor. o próprio paciente chega e fala: Nossa, hoje eu estou mais inchada, quero fazer uma detox. Ah, hoje eu estou mais Uhum. estressada, eu quero fazer uma soft. Ou hoje eu estou com uma dor na cervical, quero fazer a life. Então, você vai apresentar todos os protocolos e depois ele mesmo pode escolher, né, o que ele está Isso, precisando mais no dia. Mas para isso você tem que estar com todos os protocolos em dia para você poder oferecer. Você precisa estar certo. segura de que você consegue fazer, porque você não pode no meio da sessão esquecer e aí improvisar, porque dá para sentir. O paciente vai sentir. É, Então você vai fazer esse primeiro passo. Enquanto isso, você já vai começar a produzir conteúdo de valor, porque realmente, no momento, não adianta você pensar em dar um próximo passo, em investir, em ter um espaço próprio, porque você precisa planejar, planejar tudo você isso. precisa ter um caixa, esse caixa você precisa ter o dinheiro para alugar um espaço, reformar, decorar, comprar seus equipamentos, produtos. Você precisa ter um Uhum. caixa para você poder pagar custos, despesas e sobreviver, contando que o negócio no início ele muitas vezes pode não dar lucro, né? Então você tem que Uhum. trabalhar aí Isso. nessa. Você vai ter que movimentar ainda, captar pacientes, continuar um pouco no home care até você dar esse próximo passo. Na realidade, eu estou continuando realmente no home care para chegar a esse ponto. Isso, exatamente. Fora isso, você tem alguma dúvida que você gostaria de aproveitar para estar tirando? Bom, assim, agora no momento não me vem nenhuma, não, sabe? Eu acho que a gente falou sobre muitas coisas que eu tinha dificuldade, né, com relação à questão de vídeo. A gente
falou sobre algumas coisas, sobre coisas que realmente eu tinha dificuldade, e acho que eu já tirei um bocado, um bocado de coisas, um bocado de sujeira já limpei o caminho aí, entendeu? Mas com relação com relação aos métodos em si, a maneira como a minha única dificuldade é de repente, por exemplo, eu não ter certas posições que são de fisioterapeuta, entendeu? Saber como posicionar uma pessoa que tenha uma hérnia de disco, como é que ela pode ficar numa mesa de massagem, entendeu? São essas coisas que eu sinto ainda falta, sabe? Porque quando a pessoa tem uma dor, geralmente a gente sabe que deve ter uma posição para se colocar aquela pessoa, ou a gente arrumar aquela pessoa numa posição mais confortável. E essa é a minha única dificuldade com relação a na hora de fazer a massagem. Bom, então, primeiro é o seguinte: para você ter um pouco mais de segurança, você primeiro vai ter que estudar um pouco mais de anatomia. Você vai ter que pegar isso, você entra em um site, hoje a gente tem aí, você consegue ver os músculos, região cervical, torácica, lombar, membro superior, membro inferior. Tem um site que chama Trigger Points, que é muito bom. Depois eu te mando lá no WhatsApp. E Certo. você vai ver toda a musculatura. Então, assim, é o básico que você precisa saber dessa parte muscular, das direções das fibras musculares, origem e inserção. Em Certo. relação a você ter uma insegurança quando o paciente ele chega com um diagnóstico, o que eu posso te falar foca nos sintomas. Não precisa se preocupar com o diagnóstico do paciente, porque na grande maioria das vezes a causa da dor dele não está relacionada com o diagnóstico que ele tem de exame de imagem. Tá? Certo. Porque você pode pegar, às vezes, 10 pessoas com hérnia de disco, 5 tem dor, 5 não tem. No método Natália Tanaka, minha abordagem é em cima da gente trabalhar a parte músculo-esquelética. Músculos, tendões, ligamentos, porque se você conseguir soltar esses músculos e tendões, soltar as contraturas musculares, bandas musculares tensas, soltar os pontos gatilhos, você consegue já promover um grande alívio da dor do paciente. Agora, o que você precisa estudar? Se o paciente chega com queixa de dor lombar, você precisa saber quais são os músculos que estão ali na região lombar. Então, você precisa saber que tem um quadrado lombar, você precisa saber que tem uns paravertebrais, você precisa saber que tem glúteo médio, piriforme, iliopsoas. Isso aí você precisa estudar anatomia, né, do corpo todo. E na hora que o paciente chegar com a queixa, você já tem na cabeça todos aqueles músculos, qual que é a direção e sentido deles, e aí você vai palpar para avaliar se durante a palpação você consegue reproduzir a dor do paciente, e aí quando você achar o músculo que está contraturado, você vai trabalhar com a massagem para soltar, para relaxar aquele músculo, e isso já vai promover o alívio. Então, essa sua insegurança talvez seja um pouco de falta de conhecimento, e aí só tem um jeito, é você sentar na cadeira e estudar. E pegar, certo. Mas não se prenda e não fique insegura porque ele chegou com bursite, porque ele chegou com hérnia, porque ele chegou com artrose. Não se limite por conta disso. Certo, certo. Outra coisa que eu queria a gente no caso, eu, como sua aluna, eu tenho
posso fazer os vídeos e mandar para você? Sim, pode Certo? mandar, Ok, com certeza. ok. Vou ficar aguardando e em breve quero receber um vídeo também seu com um depoimento, me contando de um caso clínico, da transformação que você teve na sua vida, que o meu curso pôde proporcionar para você. Certo. Combinado? Combinado. Então, para a gente poder finalizar essa nossa consultoria, eu quero pedir que você me deixe um recado. Deixar um recado Uhum, de coração. de coração. Bom, Natália, eu de coração, acho que foi uma das coisas que eu acho que que eu disse certa vez num dos webinários que você fez, que assim, eu nunca tinha tido uma, esse apoio que você dá. Eu nunca tinha visto em nenhum curso esse apoio, essa visão, essa maneira de, de trazer as coisas para a gente como aluna. E, assim, dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é cuidar das pessoas, foi foi a pessoa que chegou mais perto daquilo que eu queria saber como passar isso para as pessoas, para os meus pacientes. Eu nunca tinha tido uma aula de anatomia como você faz nas nos seus webinários, certo? Você fala, mostra para a gente isso, sabe? E eu me sinto assim bastante gratificada com isso, porque eu vou conseguir finalmente aquilo que eu quero. Eu vou ter apoio, mesmo sendo uma pessoa que está me instruindo à distância, certo? Está fazendo o que os que estavam por perto não fizeram. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter realizado essa consultoria, com a sua participação, de ter você como aluna. E em breve, como eu te falei, espero receber um vídeo depoimento seu contando sobre casos de sucesso que você conseguiu com seus pacientes, porque a minha missão de vida é não só ajudar os meus pacientes, mas a partir do momento em que eu me vi assim restrita a ajudar quem está próximo de mim e vendo que tem tanta gente precisando de tratamento, né? Eu Uhum. quis É, poder levar essas minhas experiências e o meu conhecimento para outros profissionais, para que de forma indireta eu possa também estar ajudando cada um dos pacientes que vocês conseguirem curar através do método Natália Tanaka. Então, eu dependo que vocês façam 50% da parte de vocês, coloquem em prática e promovam essa transformação na vida dos pacientes. é isso que eu quero também. Olha, então, gente, você se comprometeu aqui com várias coisas hoje, essa noite, não Sim, só comigo, mas com todas as milhares de pessoas lá do canal do YouTube que vão assistir essa consultoria. E eu vou estar te cobrando. pode me cobrar. Muito obrigada pela sua participação, por você dedicar esse tempinho para a gente estar fazendo essa consultoria. Acredito que com certeza você vai motivar muita gente que vai te assistir. Obrigada a você.
Perdão. Um beijo grande para você. Beijo. Até. Tchau.